Olá pessoal, Shalom, graça e paz a todos. Estou aqui para fazer mais um vídeo para este canal. Antes de dar continuidade e prosseguimento, convido você a se inscreva, deixe seu like, seus comentários, compartilhe este vídeo. Hoje eu quero estar aqui trazendo algumas observações sobre o texto bíblico que se encontra no livro do Êxodo, capítulo 20 e o versículo 5. O motivo e a razão nesta ocasião é que me mandaram recentemente um determinado conteúdo feito por uma determinada pessoa referente a este texto, aonde esta mesma pessoa, de certa forma, diz que as traduções bíblicas estão equivocadas referente a uma expressão que ocorre dentro deste texto bíblico. Conforme vocês podem ver na descrição da imagem que está contida na tela deste vídeo aí, temos duas traduções bíblicas. A tradução da Almeida Corrigida Fiel e também a tradução da Bíblia King James. E nessas duas traduções que estão aí aparecendo na descrição dessa imagem, tem duas palavrinhas aí, no caso, uma em cada tradução, que está sublinhada, está colocada aí em destaque. Na tradução da ACF você vê ali a palavrinha nos sublinhado, né, colocado em destaque, e na tradução da King James a palavra sobre. Bem, segundo este mesmo elemento, essas duas palavras aí, que ocorrem em ambas as traduções, elas estão equivocadas. Não é a tradução correta que corresponde àquilo que está no texto hebraico. No texto hebraico ocorre ali uma preposição, uma palavrinha hebraica que é chamada de al. Essa palavrinha al, ela deve ser traduzida para o português neste texto, na forma com. E não pode ser traduzido como sobre ou como nos. Então, sobre esta questão, eu quero estar aqui trazendo algumas observações e considerações para ver se de fato as traduções bíblicas estão erradas, né, estão equivocadas referente à tradução que fizeram, e se de fato é obrigatório traduzir aí como na forma esta preposição verter para o português como com. Então, vamos estar vendo e também o que os peritos falam respectivamente sobre isso e qual é a forma que eles traduziram em suas respectivas obras. Conforme vocês podem observar, nesta outra imagem temos aí o texto hebraico do livro de Êxodo, capítulo 20, o versículo 5, e temos aí a palavra que está sublinhada, que é a preposição ao qual nesta ocasião, o motivo deste assunto que estou aqui tratando nesta ocasião. Conforme vocês podem observar, nós temos aí a concordância Strong, onde tem a definição aí da preposição al, e vocês podem observar os vários significados que esta preposição possui. E entre eles eu sublinhei aí, no caso, a palavrinha sobre, que é um dos significados correspondentes a esta preposição. Então já podemos observar aí que é amplo os significados que contém esta preposição. E partindo agora deste pressuposto, eu quero estar aqui apresentando algumas obras para ver respectivamente como os peritos traduziram esta preposição, se de fato traduziram todos na forma com, ou ainda se eles verteram na forma como está nas traduções bíblicas, sendo traduzido por sobre ou ainda como nos. Nesta imagem temos aí o interlinear de Eni Gilead, que traduziu a preposição al, que ocorre no texto hebraico, na forma sobre, para a sua tradução literal para o português. Dando continuidade, nós temos aí esta outra obra, que é a Torá comentada de Brian Kibuk, e na sua obra ele traduziu a preposição al na forma como nos. Então já nesta segunda obra
nós temos uma outra proposta de tradução. A primeira obra que observamos, que era o interlinear de Nigilead, foi traduzido a preposição al na forma sobre. E aqui já nesta obra do Brian Kibuka, ele traduziu a preposição al como nos. Temos agora aqui nesta imagem o comentário de Êxodo, de Victor Hamilton, que traduziu a preposição al na sua obra na forma sobre. Então temos aqui já uma terceira obra que não traduziu esta preposição como sendo com. Então podemos já perceber aqui que, ainda que seja possível se traduzir esta preposição na forma com, mas o que temos aqui visto é que não é uma via de regra única e com uma ideia obrigatória, mas apenas uma possibilidade. É isso que devemos de ser flexíveis para entender e compreender. O problema muitas vezes é o que eu sempre tenho dito, que as pessoas querem muitas vezes determinar uma tradução como via de regra única, simplesmente porque esta tradução é a que eles acham correta. E muitas vezes acabam descredibilizando as traduções bíblicas e dizendo que estão erradas. E isto é um problema. Mas vamos dar continuidade. Temos aí agora o Targum de Jonathan, que traduziu a preposição al na forma sobre, ou seja, na mesma pegada de obras que já foram apresentadas aqui, que antecederam esta que está sendo apresentada neste momento. Temos aí o Targum de Onkelos, que traduziu a preposição al na forma por. Observa que aqui já temos uma outra proposta de tradução. As traduções das outras obras apresentadas aqui que antecederam essa, traduziram a preposição al na forma nos e sobre. Já aqui no Targum de Onkelos, ele traduziu essa preposição al na forma por. Por fim, nós temos aqui o interlinear do Dr. F. de Faria Francisco, que traduziu a preposição al numa forma literal como sobre. Então, o que nós podemos perceber aqui é que foram apresentadas nestas obras, neste vídeo, 3 propostas de tradução, traduzindo a preposição al como sobre, por e nos. E nenhuma das obras apresentadas aqui, que foram feitas por peritos, como o Dr. Edson, como Victor Hamilton, Brian Kibuka, entre outros, nenhum traduziu esta preposição al do texto hebraico na forma como sendo com. É o que eu sempre tenho dito, é que se ainda que esta determinada pessoa acha que a tradução mais correta é traduzir esta preposição al na forma com, mas dizer que as traduções estão equivocadas e não estão correspondendo de fato ao que está proposto no texto hebraico é um tanto quanto complicado. O máximo que se pode dizer é que as traduções feitas, no caso que verte como nos ou ainda sobre esta preposição, não estão correspondendo àquilo que esta pessoa concorda. Mas nem por isso ele pode dizer que estão erradas. Eu posso não concordar com a proposta de uma tradução, mas muitas vezes para me dizer que ela está errada, eu vou ter que fundamentar aquilo que eu estou dizendo, e não simplesmente achar. Então, eu quero concluir aqui dizendo que as traduções bíblicas estão corretas, porque na mesma forma que elas traduziram, como a King James traduziu ali a preposição na forma para o português como sendo sobre, a ACF, Almeida Corrigida Fiel, traduziu como nos, peritos também traduziram desta forma nas suas obras numa tradução literal.
Então, se esta pessoa entende que a tradução ali no texto de Êxodo, capítulo 20, o versículo 5, quando é traduzido assim, ó, para ele, eu visito a iniquidade dos pais com os filhos. Se essa tradução é a mais correta para ele, beleza, tranquilo, não temos problema algum com isso. Mas ele não pode dizer que as traduções que vertem da seguinte forma: eu visito a iniquidade dos pais nos filhos, ou ainda, visito a iniquidade dos pais sobre os filhos. Ele não pode dizer que essas traduções estão erradas, porque elas têm fundamentação lexicográfica, fundamentação gramatical e sintática. Então, eu quero concluir aqui nas minhas palavras dizendo que as traduções bíblicas cristãs estão corretas com aquilo que elas têm proposto e da forma que elas traduziram. Então, pessoal, nesta ocasião era isso que eu queria compartilhar com vocês. Deus abençoe as vossas vidas e até um próximo vídeo.